Graças a Deus. Vamos então exercitar, irmão, um dos princípios da Igreja Viva. Vamos abraçar 3 irmãos aí, 4, 5. Sai do teu lugar aí, dá um abração aí. Tem muita gente que vai ser transformado por esse abraço. Tem gente que não gosta de abraçar, vai aprender a abraçar, vai aprender a gostar. Você tá bonito, irmão. O negócio é abraçar com força, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós iniciamos uma série no domingo aqui, amém? Iniciamos uma série no domingo, amém? Amém. Série Caminhos. E eu disse que até... Fiquei de pé ainda um instante. Eu disse que até nós mudarmos para o local novo onde nós iremos, né? Nós vamos falar sobre caminhos aqui. Eu espero que seja daqui a um mês, que a gente vai encerrar essa série lá, né? Na Igreja Nova. Mas é Deus quem sabe, tem bastante obra lá, muita coisa para fazer. Vai ser um milagre, mas Deus é Deus de milagre, amém? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos falar de caminhos. Por quê, irmão? Porque algo que Deus colocou no meu coração é que nós estamos fazendo um caminho, né? E o tema de hoje é: o caminho se faz caminhando. O que eu quero propor para você aqui, irmão? Essa semana eu vi um videozinho, esse Reels, né? Que a gente assiste aí em todo momento, de um pastor que eu respeito muito, né? Não vou falar o nome dele, não vem ao caso, mas é um pastor bem conhecido. Mas ele falou uma coisa, irmão, que é frustrante. Eu não quero crer que essa é a nossa realidade. Ele falou o seguinte, ó, nesse Reels, nesse vídeo, ele disse o que, Azaf? Que você precisa sentar na mesa com as pessoas. Até aqui tudo bem, você concorda com isso? É bom demais estar junto. Mas o que ele disse como pastor, com um sentido até de frustração, ele disse: porque o que você fala no domingo, a igreja não lembra na segunda. Ele só vai lembrar do que você falar conversando com ele na mesa. Eu falei: não é possível, gente. Não é possível que eu estou 8 anos aqui falando uma coisa que não faz sentido nenhum para você. Não pode ser verdade isso. Nós não podemos aceitar isso sobre as nossas vidas, irmão. Porque o momento do culto é um momento maravilhoso de estarmos em comunhão. Nossa igreja é uma igreja de comunhão. É uma igreja de abraço, é uma igreja de amor, é uma igreja de estar junto. Eu não estou dizendo que não é importante o discipulado, o tempo de mesa. Pelo contrário, é maravilhoso, é tão importante quanto. Mas não pode ser, irmão, que nós somos uma igreja que a gente vem aqui no domingo, canta uma música e vai embora sem saber nem o que Deus está falando com a gente. A gente não pode aceitar essa realidade sobre as nossas vidas. Por isso que eu digo, em alguns momentos, quem anota, anote. Porque é um bom hábito, irmão. É um hábito que, eu vou ser muito sincero com você, eu acabei perdendo por tanto falar. Não tenho o hábito de anotar. Mas quando novo convertido, os primeiros anos da minha conversão, se alguém anda comigo há mais tempo vai lembrar disso, eu vinha com, não era nem notebook, eu acho que chamava netbook, era um computadorzinho menor. E eu anotava tudo o que o meu pastor falava. Daquilo ali, sabe o que aconteceu, irmão? Começaram a surgir sermões. E antes de começar a pregar, eu já tinha muitos esboços de pregação. Por quê? Enquanto ele estava falando e eu estava anotando, no meu ver, Deus estava falando comigo outras coisas ali. Em cima do que ele estava falando, já ia anotando. Depois eu ficava ali vendo o texto de novo em casa e continuava escrevendo. Eu tinha alguns sermões, alguns, irmãos, antes de começar a pregar.
E não é porque eu sou autodidata, inteligente, nada disso, não vou me promover aqui não. É só porque eu tinha um certo interesse pela palavra do Senhor. E, irmão, acontece uma coisa maravilhosa quando você tem interesse pela palavra dele, pela vontade dele. Ele passa a te revelar coisas que você não vê no dia a dia. Porque a palavra, ela tem esse poder. Então, crie um hábito de trazer um caderninho na igreja. Se você tiver disciplina para pegar o seu celular e anotar alguma coisa, sem ficar olhando as notificações ali do Instagram, sem ficar rolando, eu acho muito difícil hoje. É melhor um caderninho. Mas, se você tem essa disciplina e o hábito de usar o seu bloco de nota, ou enfim, alguma ferramenta que você tenha no seu celular também, mas anote, irmão. Anote o texto, anote o tema, anote o que está sendo falado. Depois medite nisso, irmão. Anote, grave um áudio com o que você anotou. E quando você estiver no carro, você põe para escutar o que você entendeu do culto. É muito bom, você vai lá no YouTube depois e ouve a mensagem, está lá disponível. Isso é legal demais, não é? Não sei se você tem esse hábito, alguns têm. Além de ouvir, encaminham para alguém, olha só, Deus vai falar com você aqui. Mas é legal também você passar a se ministrar, passar a se ouvir. Então eu saio de um culto desse, chego em casa e gravo um áudio. Deus falou isso comigo hoje, ó. Seja o Júnior, seja a Érica, seja o Renan, seja pastor, líder, o que for, quem for pregar aqui, grave um áudio e diga assim: olha, Deus me ministrou dessa maneira hoje com essa palavra. E aí quando chegar, eu ia falar como se fosse domingo, mas chegar amanhã ou no sábado ou a semana que vem, que o diabo te lançar um dardo, uma flecha na tua mente, você põe o áudio lá e você vai lembrar: Deus falou isso comigo aqui, ó, o diabo é mentiroso, ele não vai me enganar dessa vez. Agora, quando eu não faço nada, não pratico nada, não tenho o hábito de anotar ou de meditar naquilo que Deus vem falando comigo, eu sou roubado. E aí vem uma flecha ou um contra-ataque, eu desmorono, desanimo, desabo. E tem tanta gente que fica vivendo essa vida. Uma hora está de pé, outra hora está frustrado. Uma hora está cheio do Espírito, uma hora quer desistir de tudo. Irmão, você não foi chamado para viver isso. Então, o caminho se faz caminhando. Amém? Porque domingo eu vou fazer algum questionário aqui. Vou perguntar algumas coisas, a prova oral aqui. Mateus capítulo 22. Qual é o tema, irmão? Caminho se faz caminhando. E às vezes nós esperamos coisas tão tremendas, tão espirituais. A carruagem de fogo vinha aqui, né? Tem muito Elias aí falando: eu só estou esperando a carruagem vir para me jogar em cima. Quem sabe está na hora de você ser o Elias que ora para a chuva parar. Mateus 22, nós vamos ler do 37. Eu quero ler 2 textos com vocês, em Mateus. Nós tivemos uma reunião de oração na terça-feira. Esse som está maravilhoso, meu Deus do céu. Louvado seja Deus, pelo santo people. Não é heresia não, é brincadeira, tá, irmão? É que eu estou me ouvindo maravilhosamente bem aqui, não é nem brincadeira isso, tá? Mateus, para quem prega, entende o que eu estou falando. Mateus 22, nós vamos ler do 34. Vamos ler do 37. Do 34, perdão, vai. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Adianta um pouquinho aí em Mateus, lá no 28. Por favor. Já vou deixar você sentar, tá? Mateus 28. Eu quero ler o 19 e o 20 com você. Mateus 28, 19 diz assim, na minha tradução: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Oramos, Senhor, mais uma vez aqui neste lugar, na tua casa, no teu altar, em família, Senhor. Aqui estão os teus filhos, nós estamos reunidos, Pai, e cremos que a tua palavra tem poder de transformar, de edificar, de nos ensinar, Senhor, e nos impulsionar a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Por isso clamamos nestes dias, Pai, nos ensina o verdadeiro caminho, o caminho real, o caminho certo, Senhor, o caminho que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos porque necessitamos, Espírito Santo, da tua ajuda, do teu auxílio, porque somos limitados, mas o Senhor nas nossas vidas, em nossas vidas, torna possível vivermos no caminho que o Senhor tem preparado. Por isso nós te clamamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Você percebe que eu já venho pregando, amém? Então, eu vou ser, ou pelo menos tentar, mais uma vez, como no domingo, ser expositivo. O que eu estou tentando fazer, irmão, nestes últimos sermões, fazer com que você possa entender que a palavra de Deus tem poder para nos ministrar, amém? Quando você lê a palavra, quando você busca na palavra, quando você tem intimidade com a palavra nos ministra, a palavra nos ensina, a palavra nos orienta, a palavra nos mostra o caminho. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu vou repetir para a gente falar mais forte, vai ficar mais bonito. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua. Não fica mais bonito assim? Vocês têm que concordar comigo. A palavra do Senhor é quem nos ensina. E nós falamos no domingo sobre praticar a palavra, né? Quando o Tiago fala, ele escreve uma carta para a igreja, ele diz: não seja só ouvinte, seja praticante. Então, irmãos, esse tema eu quero propor, e eu gosto de escolher os temas, alguns temas que nos façam pensar. Então, o caminho ele se faz como? Caminhando. Se eu estiver parado, eu não vou conhecer o caminho. Você concorda comigo? Se eu ficar só na Praia Grande, eu vou saber como eu chego em São Paulo? É um exemplo. Então, como que eu vou conhecer esse caminho, ou conhecer a vontade de Deus, ou conhecer o que Ele tem preparado para mim? Andando, trilhando o caminho, andando. Se você perceber, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos sair de um lugar de comodismo, sair de um lugar onde nós fomos ensinados, ou de repente nós construímos de conceitos. Escuta o que eu vou falar, irmão. Muitas vezes nós ficamos
paralisados. Você não foi chamado para ficar paralisado, amém? Você foi chamado para avançar, você foi chamado para conquistar, você foi chamado para construir. Alguém crê? Então muitas vezes nós ficamos paralisados, por quê? Porque estamos presos em conceitos, em religião, em religiosidade. Nós aprendemos de um jeito, nós achamos de um jeito, e aí nós ficamos presos. E esse primeiro texto que a gente leu é exatamente isso. O que aconteceu? Os crentes ficaram ouvindo que outros crentes, outra igreja, eu estou contextualizando para a gente poder entender. O Jesus, esse homem, esse profeta que apareceu agora, segundo eles, esse enganador, ele foi naquela igreja, ele falou com aqueles crentes, e eles ficaram todos sem palavras, sem resposta. Aí na cabeça deles é um sentimento, é engraçado, irmão, como só muda os dias e os tempos, mas o coração do homem é muito parecido. Eles falaram o quê? Enganaram os saduceus lá, mas nós é os fariseus, irmão. Nós sabe mais. Quer ver? Vamos chamar o mestre aqui, ó. Vamos chamar o mestre na lei, o cara que conhece tudo aqui. Ele vai arrebentar com esse tal de Jesus aí. Aí ele vem com uma pegadinha. Qual é o mandamento? Querendo provar Jesus, como muitas vezes os crentes queriam provar. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Mas nós acreditamos que só existe um caminho, que só existe um Salvador, que só existe um, que construiu, reconstruiu o caminho de acesso para Deus. Esse um é Jesus. Eles não criam. Então ele chega nesse texto de Mateus 22, querendo pegar Jesus, com uma pegadinha. E aí Jesus responde, irmão, dessa maneira. Eu tenho 5 tópicos, nós vamos passar rápido por eles, mas precisamos entender isso. Primeiro, amar a Deus de todo o coração. Se eu estou trilhando um caminho, se eu creio que eu estou indo para o céu, nesse caminho que eu só faço caminhando, o que quer dizer? As minhas atitudes, os meus passos precisam ser de amar a Deus de todo o coração. Se eu perguntar aqui, irmão, eu sempre digo isso: quem ama a Deus de todo o coração? O que é amar a Deus de todo o coração? Eu vou explicar para você, para que você seja honesto. Amar a Deus de todo o coração, o que Jesus está propondo é amar a Deus sobre todas as coisas, é dizer que não existe nada, diga nada, mais importante do que Deus. Então quando Jesus está dizendo, os 2 maiores mandamentos são: primeiro, ame a Deus de todo o seu coração, ame a Deus com tudo que você é, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele está dizendo que nós precisamos, no caminho, nessa rota, através das nossas atitudes, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração. E aí, irmãos, se nós construirmos um pódio no nosso coração hoje, pódio, primeiro, segundo e terceiro, nós estamos falando que em primeiro lugar está Deus, amém? Primeiro lugar lá. Quem dá medalha de ouro para Jesus hoje aqui? De boca para fora todo mundo, né? Agora, o caminho se faz caminhando se nesse caminho eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, quer dizer que eu vou aprender a abrir mão de outras coisas. Amar a Deus de todo o coração quer dizer que eu estou disposto a renunciar com as coisas do mundo. Amar a Deus de todo o coração quer dizer que, por mais que eu tenha vontade de pecar, eu amo tanto a Deus que eu vou dizer não ao pecado. E eu vou construir um caminho
aonde não só as minhas palavras digam que eu amo a Deus de todo o coração, mas que também as minhas atitudes acompanhem as minhas palavras. Quem está entendendo aqui? Porque o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho real, não é feito de palavras, é feito de passos, é feito de atitudes, é feito de ações, é feito do que eu tenho feito, vivido no meu dia a dia. Tem alguém entendendo? Será que amanhã todo mundo vai estar esquecido do que eu estou falando aqui agora? Então, irmãos, um passo é uma atitude, uma palavra nem sempre é. Porque às vezes eu falo coisas que não vivo, algumas vezes pela fé, e outras porque eu tenho que impressionar alguém. Então, escuta só, eu tenho falado muito sobre isso, porque é uma realidade que eu tenho visto no cotidiano do crente, e é um absurdo, e é assustador, e é bizarro. É feio falar bizarro? É bizarro. Que é o quê? O crente dizer que ama a Deus de todo o coração e mentir. Isso é bizarro para mim. E na boa, irmão, desculpa, eu tenho visto muitos crentes mentindo. E alguns não conta para ninguém. Corta o vídeo aí. São até da Viva aqui. E mente. Essa é aquela hora que os crentes falam: fala a Deus. Se eu amo a Deus de todo o coração, e Deus é o caminho, a verdade, combina eu estar nesse caminho mentindo? Então o que eu vou fazer? Falar a verdade. Ou, traduzindo, parar de mentir. Porque o crente não conta uma mentira, né? Ele só dá uma enfeitada na história, né? Porque mentira é feio, irmão. Mentira é do diabo. Então a gente só muda alguns pontos de vista, né? Só dá um jeitinho, só arruma alguma coisinha. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu me tornei o santo, então e agora eu vou sair julgando tudo? Não. Mas todas as vezes que você se inclinar para o pecado, se você amar a Deus de todo o seu coração, você pode até pecar, mas o Espírito Santo vai falar: não faça isso. Porque se você amar a Deus de todo o coração, Ele habita dentro de você, e Ele vai dizer: esse não é o seu caminho, isso não é o que você deveria fazer, isso não é o que você deveria falar, este não é o lugar onde você deveria estar, essa pessoa não deveria ter relacionamento com você. Se você ama a Deus de todo o coração, Ele tem te falado isso. Porque muitas vezes nós não somos fiéis, mas Ele é fiel e justo. Então, irmãos, existem dois textos que são bases para o cristianismo, e serão bases para nós também. São bases para o crente, e são esses: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o coração. Esse é o maior mandamento. Então, se alguém perguntar, se alguém questionar alguma coisa, o que é a maior coisa na vida do crente, você vai falar: amar a Deus de todo o coração, com tudo que você é. E aí, para a gente mudar para o 2, irmão, com palavras você ama. E eu não quero que você responda agora, mas as suas atitudes têm dito que você ama a Deus de todo o teu coração? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se as pessoas lá no seu trabalho, se os seus vizinhos, se os seus parentes, não sei, fossem responsáveis para dizer se você ama a Deus de todo o teu coração
eles diriam sim ou não? Não quero que você responda, só pense nisso. Porque o que a gente fala é uma coisa. Agora, como as pessoas nos veem, aí é outra coisa. Porque tem uma coisa no homem e na mulher de Deus, escuta isso. As pessoas, elas podem até não gostar de você, mas elas reconhecem que Deus é na sua vida. Elas podem ser do mundo, das trevas, elas não querem ver você. Pode até querer matar você, mas elas vão olhar e vão, no coração dela, elas vão falar: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, ele fala a verdade, ele é chato, ele me perturba, eu não gosto dele, quero matar. Mas vai falar que você é de Deus. Agora, se você não tivesse que dizer nenhuma palavra, os outros fossem dizer de você sobre o que você fez hoje, irmão. Eu nem pensei nisso, Deus está falando, amém? O que você fez hoje. Como você tratou alguém, como você conversou com alguém, se você foi justo com alguém, se você perdoou alguém, se você amou alguém, se você cuidou de alguém, se você lembrou de alguém, se você orou por alguém. Como as pessoas diriam se você é ou não alguém que ama a Deus de todo o teu coração? Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Mesmo texto ainda, amém? Respondeu Jesus, versículo 37, Mateus 22, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Segundo, este é o primeiro e maior mandamento, agora sim. E o segundo, versículo 39, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo. Quem é o próximo? As pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho. E aí Deus coloca alguém no nosso caminho, e eu vou fazendo esse caminho, eu vou conhecendo esse caminho, eu vou construindo a minha história, caminhando. Então eu preciso amar ao próximo como eu me amo. É fácil, irmão? É mó treta. É difícil demais. Porque tem umas pessoas que você ama. Você ama. Simplesmente ama. E não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas é a verdade. Algumas pessoas você ama e outras você tem que amar. Quem entende isso? Porque você não tem escolha se você vai amar ou não. Mas algumas pessoas você ama, você quer estar junto, você tem vontade de... Você ama. O ser humano, Deus fez assim. Tem gente que você ama. Você olha e fala, tão fofinho, gente, olha, eu amo. E outros a gente tem que amar. Não quer dizer que é alguma coisa forçada. Eu já disse para vocês aqui que eu tenho uma certa resistência quando alguém diz assim para mim, eu te amo em Cristo Jesus. Na minha cabeça ela está dizendo assim, eu não te amo, mas Jesus mandou eu te amar, então fazer o quê? Vou ter que te engolir. Então, assim, eu sei que é o costume de algumas igrejas, como for ensinado, não estou julgando, mas é estranho para mim. Ô irmão, eu te amo em Cristo, viu? Amém, irmão, glória a Deus. Você ama, amém? E o mandamento é esse. É difícil. Mas aí quando eu vou entendendo o mandamento, quando eu vou caminhando e andando com Jesus, eu entendo o que, irmão? Tem uma coisa primeiro do que tudo isso, que é, eu fui o próximo de Jesus. Quem entende isso?
Ele me amou quando eu era sujo, Ele me amou quando eu era mentiroso, Ele me amou quando eu estava no pecado, Ele me amou quando eu não valia nada. Ele me amou primeiro. E aí quando eu entendo que não é eu que vou amar o próximo, é que eu fui o próximo antes disso, aí sim eu penso, se eu estava lá e fui resgatado, então o que eu tenho que fazer? Ser apenas um instrumento de Deus. E se eu amo a Deus de todo o meu coração, escuta isso, irmão. Ele habita dentro de mim, eu disse há pouco aqui. E aí aquilo que eu não posso fazer, e a verdade é essa, nós não temos como seres humanos a capacidade de amar ao próximo, ou pelo menos todos os próximos como a nós mesmos. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, vai me capacitando dia após dia, na minha caminhada, fazendo o meu caminho. Hoje eu não posso amar essa pessoa, mas eu continuo orando e andando com Jesus, amanhã eu vou amar ela. Eu vou amar. Por quê? Porque o caminho se faz caminhando. Agora, se eu ficar parado, eu continuo com rancor. Se eu ficar parado, eu continuo com ódio. Se eu ficar parado, eu continuo com frustração. Se eu ficar parado, eu continuo tendo sentimentos sobre as pessoas. Agora, quando eu resolvo andar naquilo que Cristo nos chamou para andar, que Ele é o caminho, quando eu ando nele, eu penso, eu era um sujo, um lixo, um nojo. Ele me amou, me limpou, me sarou, tem feito coisa linda na minha vida até hoje. Então, eu preciso fazer o mesmo na direção do irmão. Quando eu descubro, irmão, que eu não sou quem eu achava que eu era, porque na verdade o crente, ele se converte, às vezes a gente fica meio louco, né? A gente já olha para as pessoas assim, ó, de cima para baixo, tipo assim, eu já entendi, eu sou crente, eu sou melhor que você. É tanta xaropice que a gente faz, irmão. É uma viagem muito grande que às vezes a gente cria na nossa mente, com coisa que não tem nada a ver. Desculpa eu falar isso, irmão, mas tem muita coisa que a gente pensa, acredita e vive que não tem nada a ver com o que está escrito. Não tem nada a ver com o que Deus nos chamou para viver. E aí quando eu vou caminhando, eu vou aprendendo, eu vou recebendo, eu vou sendo ensinado. Então aquilo que eu não tinha capacidade, Ele vai me capacitando. Aí perceba, irmão, que é uma coisa dependendo da outra. Não tem como amar o próximo se eu não amar a Deus. Não tem, é impossível. Você pode amar a sua mulher, você pode amar o seu filho. Se eu falar para um pai aqui, alguém que for digno mesmo, de família, se ele entrega a vida dele pelo filho dele, a maioria entrega. Se não entrega, é um covarde. Desculpa falar isso para você. Se você não é capaz de morrer pelo teu filho, se tiver alguém falar assim, eu vou dar um tiro em alguém, tem uma bala, tem você e teu filho, você vai falar o quê? Pode atirar em mim. Você vai entrar na frente do seu filho, sim ou não? Mas é o nosso filho. É o nosso próximo. É quem a gente ama. Agora, Jesus entrou na frente da bala por alguém que era um enganador, por alguém que era mentiroso. Essa bala que ele tomou era para mim. E ele resolveu entrar na minha frente para me ensinar sobre um amor que o ser humano não é capaz de entender. Então nós precisamos entender que é uma peça encaixando na outra. Primeiro eu amo a Deus. Se for verdade isso, eu vou sendo capacitado na minha caminhada a também amar o próximo. Se eu amo a Deus e amo ao próximo, logo eu entendo que eu tenho uma missão. Uma grande missão. Terceiro, ir e fazer discípulos. Ou em algumas traduções, indo, ou ide por todo mundo. Vamos lá em Mateus 28 agora. O texto que a gente leu no começo. Quem conhece esse texto? Aí, ó. Ô João, obrigado. Quem conhece esse texto? Isso, pastora, isso.
O pastor gosta que você faz assim, irmão. Isso, olha lá, aí, ó. Quem conhece Mateus 28:19 faz assim, ó. Coisa linda, Jesus. Pronto. É difícil, irmão? Não é. Mateus 28:19. Se você não conhece, tá tudo bem, irmão. Até hoje. De hoje em diante você precisa conhecer esse texto. Amém? Olha para o teu irmão aí e diga assim: você precisa conhecer. Mateus 28:19. Esse é daqueles que eu falei domingo aqui, que você tem que pôr na geladeira, no papel de parede do seu celular, no guarda-roupa. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Eu já disse isso algumas vezes, mas tem muita gente nova chegando aqui. Colhe textos na tua casa. Tem gente que pega uma muleta e faz o quê? Coloca a muleta embaixo do braço e diz assim: eu sou ruim de leitura. Eu sou ruim de decorar as coisas. Eu não gravo nada. A minha mente é ruim. Muleta. Desculpa. Pega o teu celularzinho, como eu disse no começo, grava um áudio lendo Mateus 28:19. Escuta esse áudio todos os dias durante uma semana. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Na outra semana você já vai saber de cor. É uma coisa, quase um milagre que acontece. É sobrenatural. Agora você nunca pega na Bíblia, só pega para trazer para a igreja, irmão. Como é que você vai aprender um versículo? Ou um texto? Ou decorar alguma coisa? Quem está entendendo diz amém. Chamado oral domingo, hein? Mateus 28:19. É brincadeira, irmão. Tem gente que nem vai vir domingo pensando que o bispo vai chamar. Pode vir, eu não vou fazer chamado oral não, tá? 28:19 diz assim. Eu marquei aqui no tópico: e fazer discípulos. Aqui, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em algumas traduções, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Jesus, ele está dando uma direção para a igreja, uma direção para os filhos, uma direção para os apóstolos, para os enviados. Qual que é a direção? Vai e faça. Ele fala assim: fica aqui e faça discípulo. Ele fala: fica parado e faça discípulo. Ele fala: senta no seu sofá, assiste Netflix que você vai fazer discípulo. Ele fala o quê? Ide, vá, indo, caminhe, tome atitude, faça a sua parte, levanta, avança, tenha fé, viva o que Ele está te chamando, e você vai experimentar de Deus usando a sua vida para salvar e transformar outras muitas vidas. É caminhando. Então eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu entendo que eu preciso amar o próximo. Se eu entendo que eu preciso amar o próximo, o que eu tenho que fazer? Levantar meu bumbum da cadeira. Você vê como a Bíblia ela vai se completando? A direção de Deus, Jesus orientando seus discípulos, a sua igreja. Uma coisa vai dependendo da outra. Opa, Deus é a coisa mais importante na minha vida. Eu vou tirar todo outro altar, outro Deus, outra paixão. Eu vou amar a Deus. Eu amo a Deus, então eu me sinto tão amado que eu preciso amar ao próximo, cumprir a vontade dele. Eu amo o próximo, mas o que eu tenho que fazer? Fazer com que o próximo também ame a Deus de todo o coração, também seja sarado, limpo, transformado, liberto. Como que eu faço isso? Fazendo discípulo. Aí tem uma coisa que eu sempre digo aqui, irmão. Tem muito crente que também diz assim: eu gosto da igreja, eu só não gosto do povo da igreja. Você já deve ter ouvido isso, né? Os comentários do Instagram. Eu tenho esse problema, irmão. Eu tenho esse problema. Quando eu vejo alguma coisa lá, Silas Malafaia falando do Pablo Marçal.
Que é o que está no hype aí, né? Na alta. O que eu faço? Vou lá nos comentários, irmão. É triste. Não faça isso aí não, irmão. Você vai ver cada loucura que as pessoas escrevem ali. Os crentes. E aí nesses comentários sempre aparecem coisas assim. Por exemplo, Jesus é legal demais, o que estraga é o fã-clube. As pessoas achando que são melhores que as outras. Julgando. Falando para não julgar, já julgando. Por quê? Porque tem a sua verdade. Quer que a sua verdade seja posta a goela abaixo. No final, o ser humano é assim. Ele quer afirmar o que ele acha que é o certo. E o certo é fazer discípulo. Então eu vou falar uma coisa para você. Igreja viva. Essa igreja precisa crescer. Aleluia. Quem falou aleluia? Oh meu Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Vou dar outra oportunidade. Essa igreja precisa crescer. Eita, quase entro no manto aqui agora. Por que tem que crescer, seu João? Porque o Bispo Júnior quer uma igreja grande. Por que tem que crescer? Porque nós temos uma missão, nós temos uma palavra, nós temos uma direção. Vai, faz a sua parte e faça discípulos de todas as nações, de toda a Praia Grande, de todos os bairros aonde você estiver. Não tem a ver com o Júnior, não tem a ver com a Viva, tem a ver com Jesus e uma missão, Jesus e uma palavra, Jesus e um caminho, e o caminho que Ele tem para os seus filhos é: vá e faça discípulos. Se eu sei disso, por que eu não faço então? Você entende o que a gente falou no começo? Que o caminho não se faz de palavra. O caminho se faz caminhando, dando passos. Por mais simples que você seja, irmão, e nós somos simples, você precisa mirar. Eu vou falar uma coisa simbólica: ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus no ano. Por mais simples que você seja, que você talvez não pregue nesse tipo de simplicidade, porque às vezes a gente acha que é o pastor que vai, que é o que prega, que é o doido que fica gritando no microfone. Eu digo, eu vou pregar expositivo, vou pregar bonitinho, e sem perceber eu já estou gritando de novo.